Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia, nosso canal Teologia Adventista. Você está agora nesse canal de estudo onde nós estudamos a nossa Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre, você já sabe, nós estamos estudando o livro de Êxodo, ponto a ponto, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e nós estamos analisando a incrível história do povo de Israel, que foi tirado do Egito em direção à terra da promessa. E você está expectante, animado para poder também chegar à terra da promessa, a terra que Deus prometeu para mim e para você, que não é Canaã terrestre, mas assim Canaã celestial? Então, venha comigo para junto nós analisarmos a lição de hoje, que é a lição número 8. A lição número 8, Aliança no Sinai. É uma lição impressionante, impactante, que muda vidas, e eu convido você para que junto nós possamos nos adentrar neste tema que é tão incrível nas Escrituras Sagradas, que vai ajudar você a perceber a Bíblia como um todo. Você vai conseguir perceber pontos que você nunca percebeu a partir desse elemento aqui, desse tema de estudo. E é por isso que eu gostaria de fazer para você aqui um convite muito especial para que você se concentre totalmente no tema, porque esse tema de hoje não é um tema muito comum. Pastor, mas isso aqui é apenas Êxodo 18, Êxodo 19, Êxodo 20, que tem de tão difícil assim? Aqui hoje nós vamos entrar no assunto das duas alianças, a aliança do Sinai e a nova aliança. E este tema, quando você compreende ele por completo, a sua percepção da Bíblia se torna mais fácil, mais acessível. Quando você entende o tema das alianças, você consegue ler todo o livro de Romanos, todo o livro de Gálatas, todos os livros de Paulo, principalmente as cartas aos Hebreus, e consegue perceber e entender de uma forma concreta e precisa. Os elementos, eles se amarram, se conectam, mas é por isso que você precisa hoje se concentrar. Vai necessitar de um maior grau, um maior nível de abstração da sua parte, de concentração. Por isso, se empenhe nisso, porque agora, como nunca antes, eu e você precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos nisso, jamais teremos um lugar no reino dos céus. Como diz Ellen White, no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 53. Por que você e eu precisamos nos dedicar e nos empenhar para entender esse assunto? Porque disso depende a nossa eternidade. Se você tivesse que fazer algo que disso dependesse a sua vida aqui nesse planeta, você faria, não é mesmo? Agora, se dedicar em algo que vai dizer se eu e você teremos a vida eterna ou não, isso é muito mais importante. É por isso que eu gostaria de convidar você para que nós juntos agora possamos olhar para o mapa mental. E no mapa mental de hoje, nós temos aí Aliança no Sinai. Nós iremos fazer a introdução, como sempre fazemos em cada estudo. Depois teremos ali os temas de estudo da semana e as considerações finais. Nós estamos utilizando o seu mapa mental para que você possa ver o tema, analisar de forma mais estruturada e consiga perceber os elementos aqui postos e você tenha uma percepção de que as coisas de Deus, elas são lindas demais e magníficas, e eu e você precisamos aprender. Então vamos para a introdução aqui. Qual o objetivo da lição dessa semana e depois os capítulos que serão abordados, e eu vou fazer uma breve introdução sobre as duas alianças. Então, Deus ele tira o povo de Israel para os levar para si mesmo. Para onde Deus queria levar o povo de Israel, o povo hebreu? E você pode dizer, para Canaã. E a lição vai dizer para nós que não. Deus queria os levar para si mesmo, para que eles conhecessem a Deus e fossem uma nação especial de Deus. Não era apenas levar para Canaã, mas sim os tornar uma nação santa, representante dele na terra. Estabelece então com eles uma aliança por meio da aliança abraâmica, e eu vou explicar daqui a pouco o que é a aliança abraâmica, e a aliança do Sinai, que é uma aliança exclusiva para o povo hebreu, que começa no Monte Sinai e se estende até a vinda de Jesus, até sua morte, para ser preciso e exato.
para mostrá-los a própria condição deles. Qual era a condição das pessoas daqueles dias, dos hebreus, depois que saíram do Egito? Porque eles não tinham concepção completa de Deus. E qual era a condição deles? Então, eles não tinham a noção plena da santidade de Deus. Eles precisavam ter essa noção mais plena de que Deus é santo, de que Deus é poderoso, que há reverência, que não se brinca com as coisas de Deus. A realidade da depravação do homem, como se acostumaram com o mal. Eles precisavam entender que cada geração que passa, o ser humano está mais propenso para o pecado, mais falho, mais fraco, mais incapaz. E que existia neles uma inadequação para o que é correto. E eles estavam acostumados demais com o mal. E quando eu e você estamos muito acostumados com o mal, nós não vemos que ele é tão mal assim. Mas à medida que nós somos desintoxicados, como eu usei essa palavra muito na semana passada, vamos usá-la aqui novamente. Quando você é desintoxicado com o que é mal, você consegue perceber de uma maneira mais pura, mais límpida, mais brilhante os aspectos espirituais. A sua incapacidade de obedecer à lei por si só. Eles achavam que eles conseguiriam obedecer à lei por si só. Eles deveriam ter a percepção da sua dependência, que eles precisavam de um Salvador, tá certo? Então isso que nós veremos hoje, por isso que foi necessário fazer essa aliança com eles. Os capítulos abordados no estudo de hoje é Êxodo capítulo 19 e capítulo 20. São esses capítulos que iremos estudar, abordar na lição número 8. E nós precisamos então entender as duas alianças. Por que você precisa entender isso aqui? Vou falar com calma, com tranquilidade, para que você perceba que o meu maior propósito aqui é que você entenda esse tema. O tema das duas alianças é um tema controverso durante algum tempo, porque no passado, o povo adventista do sétimo dia, os pioneiros, a ideia de aliança, ela nunca foi de que existe apenas uma única aliança, mas sim duas alianças. E eu estou aqui no meu cenário, vocês podem ver esse material aqui, que é o livro Estudos Bíblicos. Esse livro Estudos Bíblicos ele foi feito pela Casa Publicadora Brasileira. E um dos capítulos aqui, né, ele fala justamente sobre os dois concertos. Aqui na 8ª parte está grifado, ó, os dois concertos. Agora, nesse livro vai ser abordado então esses dois concertos, que é chamado também de duas alianças. O concerto abraâmico e o concerto que foi feito no Sinai. Por isso, você precisa entender esse tema, porque quando você entende as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança, você percebe como que a Bíblia se torna muito mais fácil de ser entendida. Então, aqui nesse livro você tem isso. Os pioneiros da igreja, os grandes estudiosos da igreja já tinham essa percepção desse assunto. Ah, mas é só a igreja que pensava assim? Temos mais algum respaldo de alguém importante da igreja que pensava que existe duas alianças? Sim, nós, como adventistas do sétimo dia, cremos no Espírito de profecia. E aqui no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 32, nós temos aqui neste livro, que é a edição de 2021, o título Aliança da Graça. Ou, nos Patriarcas e Profetas mais antigos, o capítulo é o mesmo, 32, que tem o título Os Dois Concertos, ou As Duas Alianças. Você pode pegar o seu, Patriarcas e Profetas, ou ir no aplicativo EGW, e você vai também ler o capítulo 32 e vai entender que ali fala justo o que nós iremos apresentar aqui, tá certo? Então, o estudo de hoje, como eu disse para vocês, é um estudo que exige de nós um grau de concentração, exige um pouco de maior nível de abstração de sua parte para que você entenda esse assunto, e por isso que eu estou me demorando um pouco aqui nessa introdução. Então, a Bíblia fala de duas alianças, nunca uma apenas. Algumas pessoas dizem, não, existe uma única apenas, uma aliança que foi renovada com o tempo, e a aliança que Deus faz no Sinai, com o povo hebreu, perto do monte, é a mesma aliança que sempre ele fez com todos. Você precisa entender isso aqui. Então, a nova aliança, ela existe desde Adão, mas ela só foi ratificada, ela só foi assinada na morte de Jesus na cruz. Ela estava em vigor desde o princípio e estava em paralelo com a antiga aliança. Ou seja, as duas alianças elas acontecem em sincronia
Enquanto uma está em vigor, a outra também está em vigor. Mas a que estava em vigor primeiro era a aliança do concerto eterno, também chamado de nova aliança depois de Jesus. E a antiga aliança, ela começa apenas com Moisés, ali no Monte Sinai. E ela vai ser concretizada no capítulo 24 de Êxodo, e ela é assinada com sangue, quando o sangue é aspergido sobre o livro, e ela tem o seu fim, ela é removida, ela acaba, ela se encerra quando Jesus morre na cruz do Calvário. Então existia essas duas alianças. A antiga aliança, ela foi feita apenas com o povo de Israel. Em Êxodo 24 não se oferecia perdão e não provinha graça. Não existia lei de perdão e de graça na antiga aliança. Era obedece e vive, desobedece e morre. Tinha a finalidade de mostrar aos hebreus que precisavam ter noção, percepção de sua dependência de Deus, como vemos aqui. Eles precisavam ter essa noção desses aspectos que eles não tinham. E para isso Deus fez uma aliança exclusiva com o povo hebreu no Monte Sinai, que é a aliança antiga, ou antiga aliança, aliança do Sinai, aliança lei de Moisés, como alguns costumam chamar. Então, olha só, eu trouxe aqui uma ilustração para que você entenda. O canal que é especializado nesse tema das alianças é o canal Adventismo Vivo. E o meu amigo ali, Tiago Welker, ele explica muito bem as duas alianças, e eu vou me utilizar aqui de um recurso, de um gráfico que ele fez. Então, esse gráfico aqui não é meu, né? Eu estudo esse tema há mais de 6 anos, mas quem conhece e estuda esse tema há muito mais tempo do que eu é o Tiago Welker. E aqui no canal dele ele fez esse gráfico que vai ajudar você a entender melhor. Essa linha azul que você tem aqui, ela é a linha do tempo, que perpassa todo o fluxo das histórias bíblicas, de Adão, Noé, Abraão, Moisés, né? Passa pelo momento da cruz, até os dias de hoje, 2025, nós estamos estudando a lição. E nós temos em vermelho aqui a linha do tempo para o tempo da aliança do Sinai, um concerto do Sinai, que começa ali com Moisés e o povo de Israel. Então, a aliança eterna, ou nova aliança, ela é chamada de nova depois que Jesus morre, mas desde o início ela é chamada de concerto do Sinai, ou concerto eterno. Desculpa, a palavra correta é concerto eterno, tá bom? Corrigindo aqui. Então, o concerto eterno começa com Adão, e ele passa e é renovado com Noé, depois renovado com Abraão, e depois renovado com Moisés e o povo. Quando que é renovado com Moisés e o povo? Em Êxodo 19, que é o texto de análise dessa semana na lição. Então, em Êxodo 19, o que está acontecendo ali é que Deus está renovando a aliança, o concerto eterno, ou também chamado de aliança abraâmica, está renovando essa aliança com o povo hebreu, que tinha ficado muitos anos ali como escravo e tinha perdido a percepção da divindade de Deus e do entendimento dessa promessa. Então, ela é chamada de concerto eterno, de nova aliança, de a promessa, entende? E quando que ela foi assinada? Ela começa com Adão, mas ela só é assinada com a morte de Jesus. A diferença da antiga aliança é que a antiga aliança começa no Monte Sinai, ela é assinada aqui com sangue, em Êxodo 24 você percebe isso, e essa aliança foi feita exclusivamente com o povo de Israel. A aliança eterna, ou nova aliança, ou concerto eterno, ou concerto abraâmico, ou a promessa, é também chamado por esses vários nomes, ela começa com Adão e ela é feita com toda a humanidade, enquanto essa aliança é feita apenas com o povo de Israel. Isso você precisa entender, essa ordem da ratificação dos concertos, para que você entenda que existem duas alianças. Essa aliança aqui, que é o concerto do Sinai, a antiga aliança, ela termina, ela é removida com a morte de Jesus na cruz. Mas a outra aliança, que é a aliança eterna, a nova aliança, ela permanece sempre. Por que eu digo que a antiga aliança não tinha perdão de pecados, não tinha graça, não tinha segunda chance? Era obedece e vive, desobedece e morre, olho por olho e dente por dente. Não existia graça nem perdão. Então, pastor Anderson, como eles faziam para receber perdão e graça? Eles precisavam se vincular a essa aliança aqui. Lembra? As duas estavam em vigor, estavam existindo em paralelo.
Eles tinham noção dessa aqui, o povo hebreu tinha noção da antiga aliança, mas Deus queria dar a antiga aliança, que é essa aliança aqui do Sinai, para que eles pudessem perceber que essa aliança não provinha perdão pelos pecados, não provinha graça, não tinha como eles conseguirem obedecer tudo para serem salvos apenas obedecendo. E Deus fez isso para que eles percebessem a sua indignidade, a sua depravação moral, que eles dependiam de Deus, precisavam entender a santidade de Deus, a reverência, a comunhão, porque tendo isso, aí sim eles vinculavam a essa aliança, que era a aliança eterna, o concerto eterno, que depois Jesus vai chamar de nova aliança, tá bom? Então, pastor, tem textos bíblicos que comprovam esse raciocínio? Sim, o raciocínio dos autores bíblicos apresentam isso, e aqui eu estou utilizando esse slide também do canal Adventismo Vivo, tá bom? Romanos 9:4 diz que são as alianças, está no plural, indica que é mais do que uma. 2 Coríntios 3, do verso 6 ao 14, fala de nova aliança no verso 6 e antiga aliança no verso 14, explicando que são duas. Gálatas 4:24 fala de duas alianças, o verso 24 fala Sinai, a aliança antiga do Sinai, e depois Jerusalém lá de cima, referência à nova aliança, verso 24 e 26. Hebreus 8 e 7 fala da primeira aliança e da segunda aliança. Então, quando você lê Romanos, Coríntios, Gálatas, Hebreus, você vai perceber que a Bíblia fala de duas alianças. Há autores hoje e teólogos hoje no meio adventista que falam de uma única aliança apenas? Sim, essa percepção é mais recente. Mas desde os primórdios da Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre se creu que existem duas alianças. E quando nós falamos de duas alianças, fica mais claro para entendermos a Bíblia, porque os autores bíblicos, eles têm esse raciocínio e falam de duas alianças, tá? Tendo visto isso aqui, nós vamos voltar para a análise que nós estamos fazendo aqui no mapa mental. Deixa eu ampliá-lo aqui para você. Então, a nova aliança existia desde Adão, mas só foi ratificada na morte de Jesus. Você entendeu isso agora pelo gráfico. Estava em vigor desde o princípio em paralelo com a antiga aliança. Então, uma estava em paralelo com a outra. A antiga aliança ela foi feita apenas com o povo de Israel, em Êxodo 24, não oferecia perdão e não provinha graça. Tinha a finalidade de mostrar aos hebreus que precisavam ter noção e percepção de sua dependência de Deus para obedecer os mandamentos. E aqui nós vamos ver textos, né? Pastor, mas se a antiga aliança ela não tinha provisão de graça e não perdoava pecados, por que Deus fez ela com o povo? Paulo fala isso em Gálatas 3, verso 19. Aqui está o texto. Gálatas 3, 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? E essa lei aqui é a lei antiga aliança. Qual, pois, a razão, né, da antiga aliança? Eu coloquei aqui essa complementação para que você entenda o fluxo do raciocínio. Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Que é o descendente? É Jesus, a quem fez a promessa. Que promessa? A promessa é a nova aliança. Lembra que eu disse para você que ela também é chamada de nova aliança? Ou promessa, ou concerto eterno? Jesus então fez a promessa da nova aliança e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Daqui a pouco veremos um pouco mais sobre isso, essa questão de foi promulgada por anjos. Qual era o problema do concerto do Sinai e por que ele foi abolido quando Jesus morreu? Jesus morre e ele acaba com todo o aspecto da lei do Sinai. A antiga aliança ela é removida no momento que Jesus morre. É por isso que o santuário, né, tem um véu que reparte o lugar santo do lugar santíssimo e o véu se rasga de alto a baixo, dizendo que todas as cerimônias, que toda aquela antiga aliança, ela foi quebrada, foi removida, porque ela encontrou-se com o seu cumprimento. O tipo encontra-se com antítipo. O santuário e a antiga aliança toda queria demonstrar Jesus, ou seja, o santuário era um tipo das coisas celestiais que era o antítipo. Então, qual era o problema do concerto do Sinai? Por que ele foi abolido? Então nós temos esses textos aqui que nos ajudam a entender isso. Hebreus 8, 6 e 7. Agora com efeito obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto ele também mediador de um superior promessas. Então, como Moisés era o mediador da antiga aliança, nós temos Jesus que é o mediador de superiores promessas da nova aliança. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, se a antiga aliança, a aliança dos sinais, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. A segunda aliança
Ela existe desde o início, mas ela é falada de nova porque ela é ratificada com a morte de Jesus na cruz. Se a primeira não tivesse defeito, não precisaria de uma segunda. É o que o autor bíblico de Hebreus está dizendo. Agora, Jeremias 31, verso 31 e 34 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É nova. O próprio profeta está dizendo que seria firmada uma nova aliança. Por quê? O verso 32 fala: Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais. É uma aliança diferente, não é a aliança de acordo com o que eu fiz com seus pais. Não é a aliança que eu fiz com o povo hebreu lá em Êxodo, no Monte Sinai. É uma aliança diferente. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tornei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Olha só que explicação completa, precisa. Porquanto eles anularam a minha aliança, obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. As leis que foram impressas na antiga aliança foram dadas e escritas em pedras, mas Deus queria que na nova aliança a lei fosse impressa no coração, né? Na mente. Também no coração lá escreverei: eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na antiga aliança não tinha perdão de pecados, não existia segunda chance. Você deveria obedecer tudo para ser salvo. Você quer ser salvo? Então obedeça todos os mandamentos, todas as regras, cumpra tudo. E então você será salvo. Ah, sim, Senhor, tudo que o Senhor falou nós faremos, nós vamos obedecer tudo. Mas será que eles conseguiriam? Eles precisavam ter essa percepção de que não conseguiriam sozinhos, tá bom? Então, o que nós podemos ver aqui um pouco? A inutilidade da antiga aliança, que é a aliança do Sinai, decorria de dois fatores. Primeiro, a ausência de segunda chance, verso 34. E segundo, incapacidade de regenerar quem já estava acostumado com o mal. Então, a antiga aliança não regenerava, mas a nova aliança, a aliança do concerto eterno, ela é uma aliança que provém graça. E a graça faz o quê? O que eu sempre repito aqui no canal? A graça, ela perdoa os seus pecados e ela também regenera, ela te habilita para que você obedeça a esses mandamentos. Você precisa entender esse assunto. Com esse estudo aqui, você não vai entender esse assunto completo. Por isso que eu faço a questão de ressaltar e indicar para você que você veja os vídeos explicando o conceito das duas alianças que é explicado no canal Adventismo Vivo. Aqui está para você os links. Nesse primeiro link, Tiago Welker no canal Adventismo Vivo, ele explica as alianças, a parte 1, a parte 2, e aqui explica Ellen White explicando e lendo o capítulo 32 de Patriarcas e Profetas e analisando que todo esse conceito é também apresentado pelos pioneiros e por Ellen White no seu livro, tá? Se você entender isso aqui, você vai ganhar toda a sua vida. É um ponto muito importante. Quando nós entendemos, a Bíblia se torna muito mais clara e mais fácil de ser entendida. Não tenho tempo aqui no canal, neste estudo dessa semana, para entendermos e explicarmos isso. Mas vá lá, separe um tempo. Ali o Tiago apresenta um curso de mais de 5 horas e meia sobre as duas alianças, os dois concertos. E você, quando você entender isso, você vai ver, você vai pegar o livro de Romanos, o livro de Gálatas, vai entender verso por verso e tudo vai ser como se fosse um ponto nevrálgico da Bíblia e você vai se sentir maravilhosamente bem por conseguir entender esse aspecto aqui, tá bom? Então, tendo feito essa introdução, nós precisamos aqui nos dedicar a isso para que nós possamos agora ir para os temas de estudo da semana, a parte de domingo, que tem no Monte Sinai, e antes, se você não entendesse aquilo ali, não tinha como entrarmos aqui. Então, no Monte Sinai, nós temos o texto que é apresentado na parte de domingo, e esse texto é o verso 1 até o 8 do capítulo 19. A lição sugeriu que nós lêssemos, nós vamos ler e vamos depois ir entendendo os pontos aqui com calma, tá bom? O vídeo da lição da semana não precisa ser um vídeo rápido, resumido, porque para isso você já tem muitos e muitos vídeos aí na internet que você vai encontrar resumido. O nosso propósito aqui é expandir, é ter clareza de mente, amplidão do Espírito Santo, para que possamos ler os textos com calma, perceber, fazer uma análise da teologia, e aí você que gosta realmente de estudar a Bíblia, você vai sentir que tudo faz sentido. Porque o que adianta virmos semana a semana a textos, a vídeos, e não entendermos mais profundamente o que a Bíblia quer dizer?
Porque quando nós recebemos estudos bíblicos para virmos para a igreja, é tudo uma coisa mais superficial. E depois você vai aprendendo a cavar mais profundamente o que está abaixo da superfície. E você então entende a raiz da questão e você vai saber da razão da fé que é em vós. Lembra de Deuteronômio 32, versos 46 e 47. Isso é a vossa vida, disso depende a sua salvação. Não é coisa vã, você por isso precisa se empenhar nisso. Então vamos ler o texto de Êxodo 19 aqui da parte de domingo. Leia Êxodo 19, de 1 a 8, o que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai. Vou ampliar novamente. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, do primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel? Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles toda essa palavra que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu ou seja, em uma única voz, em uníssono, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Agora vamos entender o que nós estamos lendo. O texto diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, né? No primeiro dia desse mês. Então tinha se passado 2 meses. E o terceiro mês, isto é, Sivan, corresponde ao final de maio e o início de junho. Da onde eu extraí essa explicação aqui? Do comentário bíblico adventista, série Logos. Essa série de comentários aqui, né? O volume 1 de Gênesis a Deuteronômio, tá bom? Então, aqui você diz 2 meses depois da saída do Egito, eles encontram agora no pé do Monte Sinai. E nós temos o Patriarca e Profeta que diz assim: Israel ia ser agora tornada em uma relação íntima e peculiar para com o Altíssimo. Deus estava os levando porque agora a coisa ficaria mais íntima, né? Mais peculiar, sendo incorporado como uma igreja e nação sob o governo de Deus. Agora não era um povo sobre o governo de Faraó, não eram mais os costumes egípcios, mas elas estavam sendo incorporados à igreja de Deus, o povo de Deus. A mensagem dada a Moisés para o povo, então, foi essa, de que eles deveriam ser nação santa, um povo exclusivo. Deus, então, agora vai renovar a aliança abraâmica com o povo. Lembra da aliança abraâmica que eu fiz questão de mostrar para vocês aqui, nessa linha azul, essa aliança abraâmica? Deus vai renovar com o povo aqui, nesse período que nós estamos, 1445 a.C., onde acontece o êxodo, desde 2 meses depois que eles saem. Aqui é renovada, então, essa aliança abraâmica com o povo. E isso precisa ficar bem claro na sua mente, você precisa ter essa percepção. E aí o texto diz que Moisés subiu ao monte para ter instruções para passar para o povo. Agora, Deus queria exaltar a pessoa de Moisés diante do povo para que o povo percebesse que Moisés não era uma pessoa comum, mas sim um profeta e que precisavam receber as suas instruções com clareza, com percepção. Quando deparavam dificuldades no caminho, estavam dispostos a murmurar contra Moisés e Arão e acusá-lo de tirar as hostes de Israel do Egito para os destruir. O Senhor queria honrar Moisés perante eles a fim de que pudessem ser levados para confiar em suas instruções. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, aqui está a página e o parágrafo, tá bom? 8 vezes Moisés ele sobe ao monte, e nós temos aqui que dessas 8 subidas de Moisés ao Monte Sinai, conforme o relato bíblico é apresentado no livro de Êxodo, e as interpretações teológicas também, as 8 subidas são as seguintes. Nós temos aqui: Moisés sobe para se preparar para o encontro de Deus, ou o encontro de Deus com o povo, e recebe instruções para transmitir o povo. É o que nós estamos estudando em Êxodo 19, a primeira subida de Moisés ao monte. A segunda subida, Moisés sobe para receber as instruções e o alerta para o povo não subir no monte, ainda em Êxodo 19.
Terceira subida, Moisés sobe para receber os 10 mandamentos diretamente de Deus no monte, Êxodo 20, né? Êxodo 20, nós temos a apresentação dos 10 mandamentos de forma audível, só depois, no capítulo 24, que ele recebe os 10 mandamentos em tábuas de pedra de forma escrita. Na quarta subida, Moisés sobe para compartilhar o pacto e as leis com os anciãos e o povo, Êxodo 24. Aqui é instituído, então, a antiga aliança, a aliança do Sinai. Na quinta subida, Moisés sobe para receber as tábuas de pedra, onde Deus escreve os mandamentos, Êxodo 24. Sexta subida, após o episódio do bezerro de ouro, Moisés sobe para interceder pelo povo e renovar a aliança e para receber novas tábuas de pedra, porque aquelas primeiras foram quebradas. Sétima subida, Moisés sobe para receber novamente os mandamentos e instruções de Deus para o povo, Êxodo 34. E oitava subida, Moisés sobe para instruções finais e para organizar a construção do tabernáculo conforme as ordens de Deus. Tudo conforme você viu no monte, você fará. Entendeu? Então, esse aqui é muito importante para você ter percepção do que acontece. Então, qual era o propósito de Deus ao aparecer aos hebreus aqui, né? Por que Deus tinha que preparar o povo? Por que Moisés tinha que preparar o povo aqui, do verso 1 até o 8? Então, nós vamos ter a resposta aqui. Ó. Qual foi o propósito de Deus ao aparecer aos hebreus? E a resposta é: Deus se propunha fazer da ocasião em que falaria a sua lei uma cena de terrível grandeza. A altura do exaltado caráter da mesma. O caráter da lei de Deus é a expressão da vontade do Senhor. A lei é a expressão do caráter de Deus. E o povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus era muito santo, deveriam ser consideradas com maior reverência. Por isso, todo momento acontece trovões, relâmpagos, sons de trombetas e muita glória. E eles ficam com medo, porque eles deviam ter essa percepção de que era algo grandioso e a lei de Deus. E eu e você precisamos também ter essa percepção. Então nós vamos para a pergunta 1, aqui da parte do domingo. O que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai? Aqui, perceba que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que os demais. Constantemente, os nossos vídeos semanais já é mais longo do que os vídeos que tem da lição da Escola Sabatina por aí na internet. Mas eu quero que você perceba que é importante esse raciocínio. Porque se você tivesse que fazer algo agora que custasse a sua vida, a vida de sua família, você faria, você se empenharia, você ficaria angustiado querendo decifrar ali os códigos para ter sua vida, para não perder a sua vida, para salvar a sua família. Nós estamos falando aqui de salvação eterna, de ver eternidade com Deus, e você precisa se empenhar nisso. Então, eu estou indo com calma, devagar, repetindo alguns pontos para que você entenda perfeitamente. Talvez alguns que já têm um raciocínio mais elevado, mais evoluído, já tem um QI mais alto, consiga entender isso com mais rapidez. Mas nós estamos falando aqui com muitos e muitos irmãos, né? E alguns precisam de um grau de abstração um pouco maior, raciocinar, pensar com mais calma. Então, o que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai? Se eles obedecessem os mandamentos, os conceitos, a aliança, seria uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo especial para representar Deus diante das nações vizinhas. Deus queria que o povo de Israel fosse uma nação de sacerdotes. Mas como o povo teve medo, Deus estabelece os levitas, né, Arão, seus filhos, como sacerdotes e sumos sacerdotes ali diante do povo. Mas se o povo todo tivesse abraçado a aliança, não precisariam de apenas um núcleo de sacerdotes que fossem os levitas. Toda a nação seria uma nação de sacerdotes. Por isso que Pedro vai dizer para nós na Nova Aliança que nós somos uma nação de sacerdotes, um povo santo exclusivo de Deus. Tá? Então, tendo visto isso aqui, nós vamos para a parte de segunda-feira agora. A parte de segunda-feira tem como título Preparando-se para a entrega da lei. E você vai então entender. O texto que nós vamos ler é Êxodo 19, do verso 9 até o verso 25. Então vamos por etapas. Do verso 9 em diante diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou fechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá.
Quando soar longamente a buzina ou a trombeta, então subirão ao monte. O que nós percebemos aqui? O povo deveria se purificar, né? Se lavarem fisicamente para ter noção da purificação do coração. Deveriam lavar as suas roupas, tomar banho, né? Precisavam entender que era um dia de dedicação total a Deus. E o ato de se lavarem, de lavarem suas vestes, indicava que precisava ter uma lavagem do coração, precisavam afligir as suas mentes, pedir perdão a Deus, analisar os seus pensamentos, raciocínios e intenções e abandonarem o mal. Era purificação plena e completa. Para você que toma banho diário, né, às vezes 2, 3 banhos por dia, isso aqui é estranho, porque o povo não tomava banho todos os dias e você precisava entender isso. E no deserto, no calor, né, eles precisavam se banhar para se encontrar com Deus, que era santo. Deus fala da nuvem. Que é esse Deus que fala da nuvem? Jesus é o Deus que fala da nuvem. Nós podemos ver isso em Patriarcas e Profetas, na página 263, verso 1, ou parágrafo 1, que diz: Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo que estava o nome de Jeová, e que, velado na coluna de nuvem, ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Porque entre a tremenda glória do Sinai, Cristo Jesus, o Filho, declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Pois ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Olha só que importante. Então, qual é o Deus que fala com Moisés? Da nuvem, nessa nuvem escura, é o próprio Jesus em sua forma pré-encarnada, né? Antes de se tornar Jesus do ventre de Maria, ele já existia, como diz João capítulo 1. Né? E qual que é o propósito de Deus? Né? O propósito de Deus era que todo Israel fosse um reino de sacerdotes, e não apenas Moisés e Arão, como eu disse para vocês. Deus queria uma nação inteira que fosse sacerdotal. Mas historicamente e institucionalmente, o medo e outras situações levaram a que o sacerdócio formal fosse restrito a Moisés, Arão e seus descendentes, enquanto o povo ficou com um papel mais coletivo de santidade e serviço. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte do verso 14 ao verso 19. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Não deveriam ter relações sexuais aqueles, né, que eram casados com as suas esposas, porque era o momento de consagração. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava ao arraial se estremeceu. A nuvem era escura para velar a glória de Deus, porque se o povo visse a glória de Deus, eles morreriam. Verso 17. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-lhe ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Então a voz era uma voz de trovão, Deus ia conversando com Moisés, Moisés ia falando e também Deus ia respondendo, e o povo ficou cheio de temor, temeram por suas vidas. Vamos analisar aqui o clangor de trombetas. As trombetas fazem referência às trombetas quando Jesus voltar. A Bíblia diz que ele virá com todos os anjos virão tocando trombetas. Aqui a Bíblia fala também em outros textos que a lei foi promulgada por anjos. Nós não temos aqui anjos sendo citados aqui em Êxodo 19 e 20, mas nós temos aqui esses textos onde Estevão, quando vai falar desse assunto no capítulo 7, verso 53 em Atos, ele diz: Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não os guardastes. Nós temos também o apóstolo Paulo em Gálatas 3,19, pois ele diz: Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. Nós já lemos esse texto aqui anteriormente. Foi promulgada por meio de anjos e pela mão de mediador. Então, quando Deus ele dá a lei dos mandamentos para Moisés, essa lei é promulgada por meio de anjos. E os terremotos e trovões? O povo de Israel estava dominado pelo pavor. O terrível poder da fala de Deus parecia tal que não podiam suportar seus trêmulos corações. Pois ao ser apresentado diante deles a grande regra e justiça de Deus, compenetraram-se como nunca antes do caráter ofensivo do pecado e de sua própria culpabilidade à vista de um Deus santo. Patriarcas e Profetas, página 218, parágrafo 4. Então aqui nós vemos o porquê da nuvem, o porquê
trombetas e porque do terremoto trovões. Para a próxima fase, nós veremos Êxodo 19, 20 a 25, que diz: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Deus já tinha dado essa instrução, mas ele dá novamente para ter a certeza que o povo entendeu e que eles não iriam passar além dos limites, porque se tocassem no monte, tanto eles ou animais poderiam ser mortos. Então, o Senhor adverte Moisés, desce e adverte o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca os limites ao redor do monte e consagra. Replicou-lhes o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite, não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então, o que nós temos aqui? O povo não podia suportar o contato direto com a presença santa de Deus naquele local. Por isso foi expressado essa questão dessa separação. E a pergunta 2 na lição de segunda diz: como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos? Nós vemos que a resposta está aqui. Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos, ordenando que o povo se santificasse, lavando as suas roupas e ficando pronto para o terceiro dia, quando ele desceria sobre o monte Sinai com manifestações poderosas. Estabeleceu limites para que ninguém se aproximasse do monte, mostrando a santidade e o poder divino, preparando o povo para receber a lei com reverência e obediência. Percebam, a lei ela não é tão menosprezada assim como dizem muitos evangélicos por aí. Alguns leem a Bíblia e dizem: não, estamos no tempo da graça, não precisamos mais da lei. Será? A antiga aliança ela foi abolida na cruz, mas nós estamos vinculados agora ao concerto eterno, à nova aliança, e na nova aliança também há leis. Depois, daqui a pouco, eu vou mostrar isso para vocês. Vamos para a parte agora de terça-feira? E na parte de terça-feira nós temos o título A Entrega do Decálogo. Decálogo é o nome que é dado aos 10 mandamentos. Também é chamado de testemunhos, as tábuas dos testemunhos, ou seja, as tábuas dos 10 mandamentos. O Decálogo, que também aos 10 mandamentos. Como que foi a entrega dos 10 mandamentos? Nós vamos ver o texto indicado aqui é um texto bem longo, bem extenso, que é Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17, que é o momento em que Deus entrega, ou fala, né? Deus fala os 10 mandamentos para o povo. Os 10 mandamentos são falados aqui de forma audível, em voz audível, mas só são entregues depois em tábuas de pedras, em Êxodo 24, verso 12, como eu expliquei para vocês. Os 10 mandamentos já existiam antes do Sinai, nós vamos ver isso aqui, e ele é expresso, primeiramente, em uma relação de graça. No concerto eterno existia graça. A nova aliança sempre existiu graça. Sempre existiu perdão dos pecados, segunda chance. Na antiga aliança, que nunca existiu graça, que nunca existiu perdão de pecados, que nunca existiu segunda chance. Então, os 10 mandamentos são falados em voz audível. Você pode ver na sua Bíblia, do capítulo 20, do verso 1 ao 17. Não iremos lê-lo aqui por causa do tempo, mas ele começa dizendo no verso 1: então Deus falou todas essas palavras: sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E ele começa: não terás outro Deus diante de mim. E aquilo, trovões, relâmpagos, tudo fumegando ao redor, e o povo tremendo, o povo temendo. A Bíblia diz que até o próprio Moisés ficou com medo e temeroso diante daquela questão. Os 10 mandamentos são falados em voz audível. Vamos ver um pouco mais disso. É dado, então, um detalhamento da lei. Eu sempre digo aqui que é um detalhamento da lei. Qual é esse detalhamento da lei? Existia no céu antes, com os anjos, antes de houver pecado, antes da rebelião de Lúcifer, uma imperceptível lei do amor, onde os anjos obedeciam de forma espontânea, de forma livre. Nem sequer percebiam que existia uma lei. Quando Lúcifer diz assim: Deus é injusto e ele obriga-nos a guardar a sua lei, os anjos dizem: que lei? Nem sequer pensamos que haja uma lei. Nós guardamos e obedecemos e fazemos a vontade de Deus por amor, de forma espontânea. Então existia uma imperceptível lei do amor que era vivida pelos anjos antes da rebelião. Depois, o amor a Deus e amor ao próximo é passado e é dado para todas as nações, principalmente para Adão,
no concerto da aliança eterna, ou aliança adâmica, né? Dada para explicar o que era vivida pelos anjos. Que lei que era vivida pelos anjos? É a lei de amor a Deus e amor ao próximo. E então os 10 mandamentos são dados para explicar como amar a Deus e amar ao próximo. Como eu posso amar a Deus e o próximo? Ora, para você amar a Deus, você precisa guardar esses 4 primeiros mandamentos aqui. E para amar o próximo, você precisa guardar esses 6 mandamentos próximos aqui. Então, os 10 mandamentos foi para explicar o que é amar ao próximo e amor a Deus. E amor a Deus e amor ao próximo foi dado para explicar o que significa a imperceptível lei do amor. E os estatutos, preceitos e juízos foram detalhamentos de como colocar em prática os 10 mandamentos. Como vão colocar em prática os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos estão mais ampliados, né, de forma mais genérica. Mas como colocar isso em miúdos? Os estatutos, os preceitos e juízos. E o espírito de profecia, explicação mais detalhada ainda dos preceitos, juízos e estatutos, né, de Deus. Então aqui há o detalhamento da lei para que você perceba e entenda. Os 10 mandamentos já existiam antes do Monte Sinai? Sim, na aliança adâmica, abraâmica, como você quiser chamar, concerto eterno, nova aliança, já existia. Por quê? Porque Oséias 6:7 diz: eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Quando eu digo que o João pisou a planta do vizinho, né? O João pisou a orquídea do vizinho como o Adão, então quer dizer que também o Adão pisou a orquídea do vizinho, né? Ou um tipo de planta. Então eles transgrediram a aliança como Adão. Como eu digo como Adão, quer dizer que Adão também transgrediu. Se o povo aqui em Oséias estava transgredindo a aliança, como? Como Adão também transgrediu a aliança. Então existia uma aliança na época de Adão. Em Gênesis 26:5 diz claramente que Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Então Abraão viveu tempos e tempos antes da lei ser dada no Monte Sinai. Mas a lei já existia? Existia no conceito eterno. E como essa lei existia? Passando de pai para filho, a Torá oral. Ela era escrita no coração, não era escrita em tábuas de pedra. Quando você escreve algo em papel, em tábuas de pedra, você limita a lei. E a lei era limitada na antiga aliança, mas na nova aliança ela é impressa no coração. Por isso a lei já existia antes do Sinai. Adão e Eva obedeciam essa lei. Caim e Abel obedeciam essa lei. Foi essa lei que Caim quebrou quando matou seu irmão. Ele já sabia que isso era errado, porque a lei já existia, era passado de pai para filho. Então era uma lei expressa primeiramente em uma relação de graça, tá? Aqui em Êxodo 19:20. Aí a pergunta 3. Quais são os princípios do decálogo e como ele está organizado? Quais são os princípios dos 10 mandamentos e como ele está organizado? Então nós temos aqui, a lição falou, né? A lição falou aqui sobre esses princípios que estão por trás dos 10 mandamentos. Honrar e reverência, honrar e preservar a posição exclusiva de Deus, honrar seu dia de descanso, reverenciar o nome de Deus, respeitar os pais, respeitar a vida, respeitar o casamento, respeitar a propriedade das pessoas, respeitar a reputação dos outros, respeitar a si mesmo para que nenhum desejo egoísta manche o seu caráter. Mas além disso, nós podemos ver que o mandamento de Deus, como diz Salmo 119, verso 96, o mandamento é ilimitado. Existe um princípio atrás de cada mandamento. E o primeiro mandamento é a lealdade a Deus. E isso você demonstraria amor ao próximo. No segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo das águas, nem debaixo da terra, nem embaixo das águas. Era a ortodoxia, amor ao próximo. No terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, a reverência, amor a Deus também. Desculpa, eu falei aqui amor ao próximo, mas amor a Deus. Então, lealdade, amor a Deus, a ortodoxia, amor a Deus, reverência, amor a Deus, os 3 primeiros mandamentos. Santificação, guarda o sábado, lembra-te do dia de sábado para santificar. É santificação, você quer ser santo? Faça isso. Demonstração do amor a Deus, comunhão com Deus, contato com Ele. Honrar o pai e mãe, honra a Deus, amor ao próximo. Não matar, respeito à vida, amor ao próximo. Não adulterar, fidelidade, amor ao próximo. Não roubar nada que é do teu próximo, amor ao próximo. Não levantar falso testemunho, veracidade, um princípio com a verdade, amor ao próximo. Não cobiçar nada do próximo, contentamento, amor ao próximo. Então você veja que existe então esses princípios do decálogo, como estão organizados. Vamos para a parte de quarta-feira agora. Diferentes funções da lei de Deus. Quais são essas diferentes funções da lei de Deus? Vamos ver os textos
o texto sugerido aqui e em Tiago 1, e depois vamos responder a pergunta 4. Vamos aqui, Tiago 1, verso 23 e 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Porque a lei serve como um espelho para demonstrar a sua condição de pecador. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, olhem só, a lei, de acordo com a Bíblia, ela nos serviu de aio. E nós queremos ver isso aqui. A lei revela o caráter de Deus. A lei, ela é a expressão do que pensa Deus, do que é Deus, da sua vontade. E a lei, ela é como uma cerca de proteção e não de privação. Eu, algum tempo atrás, vi essa ilustração aqui, que eu gostaria que você visse também, onde tem uma cerca escrito os 10 mandamentos de Deus, né? Preparado pelo Leandro Quadros aqui, e uma pessoa diz, eu odeio estar limitado por essa cerca. E o outro rapaz diz, espere, não é uma cerca, é uma barreira de proteção. E quando esse rapaz pula, ele cai no precipício, porque os 10 mandamentos é uma barreira de proteção, para te proteger. Então, quando eu digo aqui que os 10 mandamentos, né? Ampliando aqui para que você ver. Quando eu digo que os 10 mandamentos, a lei, é como uma cerca de proteção e não de privação, é sobre aquela imagem que eu estou me referindo. Você está protegido pela lei de Deus. Essa cerca que te protege é porque você é fiel a Deus. Lembra lá Jó, quando ele é protegido, né? Satanás se apresenta diante de Deus no concílio do universo e ele diz, também, é claro, você protege Jó, você colocou uma cerca ao redor dele e o protege, é por isso que ele é abençoado, por isso que ele não peca contra você. Mas tire a cerca de proteção e eu quero ver. Lembra, essa cerca de proteção é a presença dos anjos. Se você obedece aos mandamentos de Deus, tenha certeza, os anjos de Deus estão com você, ele protege. Agora, a Bíblia, além de dizer que, aqui em Tiago, que os 10 mandamentos é a lei de Deus, é a lei da liberdade, é a lei perfeita, ela é como um espelho que mostra a sua sujeira para que você vai e se limpe, ela também é chamada de aio. A lei é como um aio, paidagogos. Vamos ver isso aqui. Gálatas 3:24 diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3:23-24 diz isso. A lei, ou seja, que lei é essa? A antiga aliança que foi feita no Monte Sinai, que é apresentada em tábuas de pedra, com todas as suas leis, leis civis, leis de saúde, leis cerimoniais, e todas as leis, elas são um aio. O que é um aio? Um aio, vamos ver aqui. O aio vem do grego paidagogos, ou paidagogos, ou daí vem a palavra pedagogo, que quer dizer tutor ou guardião de criança, mas não um professor. Nas famílias gregas, os paidagogos eram escravos que supervisionavam os filhos enquanto fossem menores de idade. Eles os acompanhavam até a escola e os protegiam de qualquer perigo. O aio também impedia que o filho se comportasse mal e tinha o direito de discipliná-los ali com a vara se a criança tivesse desobedecesse em alguma forma, estivesse envolvido em algum problema. Então, ao comparar a lei de Moisés à figura dos paidagogos, Paulo está dizendo que a antiga aliança, que é a aliança do Sinai, ela cumpriu seu papel de disciplinar, guiar e proteger um filho menor de idade. O povo hebreu era um povo menor de idade, que não tinha percepção completa de Deus. E a lei, a antiga aliança, leva eles até essa percepção. Eles eram imaturos em questões espirituais, para que ele fosse preservado até a maioridade. Então, o paidagogos era um escravo que no futuro, aquele garoto que ele disciplinava seria o seu dono, seria o seu senhor, o seu chefe, né? Vamos dizer assim. Mas por enquanto ele era imaturo. E da mesma forma o povo de Israel era um povo imaturo. Quanto Israel estava preparado espiritualmente para coisas maiores, quando o tempo da maioridade havia chegado, Jesus Cristo veio e ratificou a aliança da fé, que também é chamada de nova aliança ou concerto eterno. Observação, toda a antiga aliança com os seus mandamentos, estatutos e juízos, toda a antiga aliança com os seus mandamentos, estatutos e juízos, tanto a parte moral como a parte cerimonial constituíam o aio. Então, a antiga aliança tinha 10 mandamentos? Sim. A nova aliança também tinha 10 mandamentos? Sim. A antiga aliança tinha leis de saúde? Sim, foi dada em Levítico 11. Mas a nova aliança tinha lei de saúde? Sim.
Essas leis foram dadas desde o início para Adão e Eva sobre alimentação e também foi confirmado com Noé depois sobre alimentação, quando ele foi colocar os animais na arca, em Gênesis 6, 7 e 9. Né? Tinha leis cerimoniais tanto na Antiga Aliança como tinha leis cerimoniais na Nova Aliança e tem até hoje. Né? Então, olha só aqui, o verso Gálatas 3:25, mas tendo vindo a fé é o quê? A nova aliança, a promessa, já não permanecesse subordinados ao aio. O que é o aio? A antiga aliança. Então deixa eu pegar esse texto e transcrevê-lo para que você entenda. Uma vez que Israel fora protegido pelo aio, que é a antiga aliança, durante a menoridade, um tempo que eles tinham imaturidade, e considerando que Jesus Cristo já viera e revelara a superioridade da nova aliança, onde havia possibilidade de justificação, o pai da Gogos, que é a antiga aliança aqui funciona como o pai da Gogos, como o aio, como aquele escravo que conduz o jovem para a maioridade, não era mais necessário o quê? A antiga aliança, por isso que ela é cravada na cruz. Quando Jesus morre, a antiga aliança acaba. Ele perdeu a razão de existir, pois Israel alcançara maior idade espiritual, tá certo? Então, tendo visto isso aqui, nós vamos para a pergunta 4. O que esse texto diz e como essas palavras nos ajudam a perceber qual é a função e a importância da lei, da antiga aliança, mesmo que ela não possa nos salvar? A lei não nos salva. Ela funciona como um guia que orienta a nossa vida, como o aio, né? Revelando nossa condição e promovendo transformação. Então a lei, ela quer levar-nos quer nos levá-los à perfeição de Deus, que é a expressão do seu caráter, para que nós também buscamos a perfeição, revelando nossa condição de pecaminosa e buscando Jesus para nos ajudar a enfrentar e obedecer os mandamentos. Mesmo não sendo o meio para a salvação, os 10 mandamentos não são o meio para a salvação, a antiga aliança toda não é o meio para a salvação, é quem vem e que vem pela graça. A salvação vem pela graça. Então, nós vamos entender isso no percurso. Vamos para a parte de quinta-feira, a lei como promessa de Deus para nós. E aqui nós temos o texto de Romanos 3, 20 e 24, que diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós não somos justificados pela lei. A lei apenas mostra a nossa condição de pecaminosos. Pela lei nós temos conhecimento de que nós estamos pecando. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, visto que ninguém será justificado diante de Deus por meio das obras da lei ou pela antiga aliança, em razão de que pela antiga aliança ou pela lei, como todos os 10 mandamentos, vem o pleno conhecimento do pecado, mas eles não podem salvar. Mas agora, sem lei, ou seja, se manifestou a justiça de Deus, que é a nova aliança, testemunhada pela lei, ou seja, testemunhada pelos 5 primeiros livros da Bíblia, pelo Pentateuco e pelos profetas, ou seja, todos os profetas menores e maiores do Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé, ou seja, a nova aliança, você é justificado pela fé que você tem em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos. Todos o quê? Que creem. E esse crer aqui é apenas acreditou? Não, é crer e praticar. Porque não há distinção. Pois todos pecaram, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus. Por isso precisamos estar vinculados à nova aliança, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a nova aliança, mediante a redenção que há em Cristo. Tá? Agora, piorando um pouco mais as coisas, deixa eu trazer para vocês aqui uns textos. Quando nós vemos aqui que diz que ninguém é justificado diante das obras da lei, ninguém é justificado, você precisa lembrar desses textos aqui. Ó. A Bíblia diz, sim, em alguns momentos, que, assim, que nós somos justificados pelas obras também, somos justificados pela lei também. Ah, pastor, mas como assim nós somos justificados pela lei? Porque a Bíblia diz que somos justificados pela graça. É porque a justificação ela acontece em 2 pontos. Pela lei e pelas obras. E Romanos 2,13 diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se eu disser que somos justificados apenas pela graça, como irei fazer com esse texto aqui? Eu poderia dizer, não, somos justificados apenas pela graça e esconder de vocês esse texto aqui. Esses textos, né? Porque esse texto diz que os praticantes da lei hão de ser justificados. Peraí, vamos entender.
Tiago 2,24 também diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Não por fé somente. O que dizia Lutero? Que nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Não existe a palavra fé somente, né? Nós não somos justificados pela fé somente. O texto bíblico, quando vai dizer que nós não somos justificados pela fé somente, mas também pelas obras. Aqui em Hebreus 5,9 diz: e tendo sido aperfeiçoados, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A salvação é dada para aqueles que obedecem, para aqueles que guardam. Quando Jesus estava explicando, aparece um jovem rico, o jovem rico diz: Senhor, o que farei para ter vida eterna, para alcançar a vida eterna? Jesus diz: se queres, porém, entrar na vida, se você quer ter vida eterna, guarde os meus mandamentos. Então perceba, há uma conexão completa entre justificação pela fé, nós somos justificados pela fé. Mas a partir do momento que eu sou justificado pela fé, agora vai ser analisado no juízo investigativo se você está obedecendo à lei, porque quando você obedece à lei, você também está sendo justificado pelo aquilo que você obedeceu. Porque quando você não obedece, Jesus te justifica, você pede perdão e Jesus te justifica. Mas quando você obedece, você está sendo justificado pelo aquilo que você obedeceu. É claro que a justificação plena e precisa é dada por Jesus. Jesus veio, morreu por você e ele apagou os pecados do seu passado, os seus pecados passados. Mas e daqui para frente? Você precisa praticar os 10 mandamentos. E é por isso que você precisa fazer um estudo mais pleno sobre justiça de Deus e justificação. A justificação é como se fosse um guarda-chuva. E abaixo desse guarda-chuva existe a lei e as obras. E tudo anda junto. As leis de Deus, a graça de Deus, ela tanto perdoa os pecados, mas ela te habilita e te justifica, ela te prepara, ela te regenera, te dá condições para que você obedeça os 10 mandamentos de Deus por amor. Tá? E aí vem a pergunta 5, que pergunta assim: Paulo foi claro ao ensinar que não podemos ser salvos pela obediência aos 10 mandamentos. Nós não somos salvos pela obediência aos 10 mandamentos. Nós obedecemos os 10 mandamentos porque nós já fomos salvos. Tá? Qual é então o papel deles em nossa vida? Qual é o papel? Eles revelam a nossa necessidade de Cristo, revelam a nossa sujeira e que nós precisamos ir até Cristo para que Ele nos ajude a nos limpar. Porque nós não podemos nos limpar por nós mesmos e obedecer por nós mesmos, mas nós precisamos de Cristo para fazer isso. Aí vem o texto da questão 5, a pergunta 6. Né? Para respondermos a pergunta 6, como entender a declaração de Paulo que Cristo é o fim da lei, nós precisamos ler Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha só que interessante. Por que Cristo é o fim da lei? Este texto mostra o fim da lei do Sinai, o fim da antiga aliança. Podemos ver outros textos que comprovam isso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele põe um fim à antiga aliança. Quando Jesus morre aqui, essa aliança que foi feita aqui no Sinai, ela termina com Cristo. E as pessoas passam agora a estar vinculadas apenas à nova aliança, que é essa que é ratificada com a morte de Jesus. Ela é assinada aqui, mas ela começa cá atrás, na época de Adão. Ela é assinada com a morte de Jesus. Então, esse conceito aqui, que tinha mandamentos, que tinha preceitos, que tinha leis cerimoniais, elas acabam. E a pessoa fica vinculada com essa aqui. Ah, pastor, mas aí acabam os 10 mandamentos? Não, existiam mandamentos aqui também. Existia lei de saúde aqui? Existia. Existiam leis cerimoniais aqui? Existiam. E você pode perceber isso. Então, eu estou voltando com calma. O vídeo está ficando um pouco longo, mas tenha paciência para que você entenda. É importante que você entenda. Este texto aqui, o fim da lei é Cristo, é que Cristo ao morrer, ele põe fim à antiga aliança para a justiça de todo aquele que crê. Vamos avançar. Nós temos textos que comprovam isso? Sim. Pois quando se muda o sacerdócio, Hebreus 7, verso 12 vai dizer, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Quem que no sacerdócio se mudou? No santuário terrestre, o sacerdote era Arão, né? Era Moisés, o sumo sacerdote, e eles eram pessoas que estavam ali, mediadores da antiga aliança. Mas na nova aliança, há mudança de lei. Há agora um novo sacerdote que é Cristo. Portanto, um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. A antiga aliança, a antiga ordenança, ela é revogada, ela é inutilizada. Por quê? Porque ela tinha uma fraqueza e tinha uma inutilidade. Que inutilidade que era ela? Ela não perdoava pecados, ela não revigorava, ela não renovava, ela não transformava.
ela apenas era um método pedagógico de Deus de ensinar para o povo que eles precisavam de Deus e que eles não conseguiam obedecer sozinhos. Verso 18 nós lemos, agora o verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Que lei é essa? A lei aqui não é lei no sentido de 10 mandamentos apenas. É lei no sentido de antiga aliança, pois a antiga aliança nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus, a nova aliança. E aqui vocês percebem que eu fiz essa explicação aqui, ó. Eu coloquei entre colchetes esse ponto. Mudança de lei, se revoga a anterior, né? Que anterior? Conserto do Sinai, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior. Que esperança superior é essa? O conserto eterno, a nova aliança. Tá? Deixei explicadinho aqui para que você perceba e reveja. Temos mais textos que falam sobre isso? Temos mais textos que falam que a antiga aliança ela foi quebrada, que explica aqui que o fim da lei é Cristo? Sim, nós temos aqui 2 Coríntios 3, 13 e 15, que diz: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, que em Cristo é removido. Então a antiga aliança é removida em Cristo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a antiga aliança, o véu até está posto sobre o coração deles. E Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, né? O que é essa fé? A antiga aliança. Estávamos sob tutela da lei, a antiga aliança, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de se revelar. Essa fé é o conserto da nova aliança, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. A lei, a antiga aliança, nos serviu para conduzir para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, pela nova aliança. Tendo vindo a fé, a nova aliança, já não permanecemos subordinados ao aio que é a antiga aliança. E eu fiz essa explicação aqui para que você entenda, entre parênteses, para que você perceba aqui isso, importância de entender isso. É importante observar que mesmo após a revogação do Conselho do Sinai, a antiga aliança, nós não ficamos sem lei. Então a antiga aliança acabou, nós não estamos guardar os mandamentos mais, nós vamos guardar os mandamentos. Por que a gente então guarda os 10 mandamentos? Por que a gente então observa as leis de saúde? Você deve estar se pensando. É importante observar que mesmo após a revogação do Conselho do Sinai, nós não ficamos sem lei perante Deus, pois estamos sujeitos ao conserto eterno, lembra? Feito com toda a humanidade. O conserto do Sinai foi retificado apenas com Israel e o seu fim modificou apenas a situação de Israel. Existia um pacote de leis dentro de cada aliança. Então, na antiga aliança tinha um pacote de leis? Sim. Na nova aliança tem um pacote de leis? Sim. Qual era o pacote de leis que tinham na antiga aliança? Leis morais, os 10 mandamentos, leis civis, lei de saúde, alimentação, né? Maneira correta de se alimentar, alimentos imundos, alimentos puros e impuros. Na antiga aliança tinha leis cerimoniais? Tinham leis cerimoniais, rituais do santuário, festas judaicas e muitos outros rituais. Na nova aliança também tem leis morais? Sim, tem os 10 mandamentos. Adão obedeceu os 10 mandamentos, Abraão obedeceu os mandamentos, como diz em Gênesis 26, verso 5, nós vemos aqui. Tem leis civis na nova aliança? Sim. Romanos 13 diz que precisamos obedecer às autoridades competentes, né? Porque elas são postas por Deus. As leis de saúde existem na nova aliança? Sim, a alimentação também é dada, ela existe desde o início. Leis cerimoniais? Sim, temos o batismo, Santa Ceia, lava-pés, ordenação de presbíteros, unção, né, de enfermos e muitos outros. Então perceba que existe um pacote de leis dentro de cada aliança. Então não fica assim, a antiga aliança acabou, como que eu vou conseguir provar na Bíblia os 10 mandamentos e todas as leis? Na aliança, na nova aliança, o conserto eterno, onde não apenas escreverei isso em tábuas de pedra, mas em tudo é escrito as alianças, né? A aliança é escrita no coração, na mente. Então, como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Cristo veio para cumprir tudo o que a antiga aliança dizia dele. Então, o fim da lei é Cristo, também no sentido de finalidade. A finalidade da lei, da antiga aliança, de tudo, era mostrar e apresentar Cristo. A antiga aliança é também chamada de lei na Bíblia. O propósito da lei, a antiga aliança, era apontar para Cristo.
E quando Cristo morreu, foi removido, anulado a antiga aliança, dando lugar apenas à nova aliança, certo? Então você precisa entender esses aspectos aqui, né? Perceber isso. Ah, pastor, eu não entendi direito. Veja o curso das alianças no canal Adventismo Vivo, expressado ali pelo professor Tiago Welker, que estuda esse assunto há mais de 15 anos e apresenta ele, e estão nas literaturas adventistas, estão nos comentários, e você precisa entender isso aqui. Então vamos para as aplicações finais, considerações finais, para nós terminarmos o vídeo. Você tem a perfeita noção da santidade de Deus? O povo de Israel não tinha a perfeita percepção da santidade de Deus e precisavam dessa percepção. Como que nós podemos entender isso com a historinha? Vamos supor que um pai com 2 filhos está em um barco e ele está no início da Baía de Guanabara com seus 2 filhos dentro do barco, e os 2 filhos começam a dizer assim: pai, nós conseguimos atravessar a Baía de Guanabara nadando de um lado para o outro. E o pai diz: não, vocês não conseguem, filhos. Não, nós conseguimos, pai, nós podemos, nós chegaremos do outro lado. E ele diz: não, filho, vocês não conseguem, vocês são fracos, falhos. Quando vocês chegarem ali, uns 200 metros, vocês vão cansar os braços e não vão conseguir. E os jovens dizem: não, nós conseguimos, pai, nós somos bons, nós somos atletas, nós fazemos musculação, academia, nós conseguimos sim. E o pai diz: não, meu filho, não conseguimos, não consegue. Pai, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um desafio. Nós iremos atravessar daqui, dessa ponta até a outra. E o pai diz: tá bom, então vamos fazer. E aqui num método pedagógico, ilustrativo, o pai diz assim: tá vendo essa machadinha? Eu estou com essa machada na mão. E vocês estão comigo dentro do barco. Começando aqui. Se vocês atravessarem do outro lado, vocês ficarão vivos. Mas se vocês não conseguirem atravessar, eu com a minha machadinha mato vocês e acabo com vocês. Pode ser? Vejam que eu estou levantando uma teoria, uma ideia, para que você entenda a ilustração, com a ilustração, a analogia do que aconteceu com o povo de Israel. Né? É apenas uma ilustração, tá bom? Então o pai fala: então tá bom, eu vou de barco e vocês vão nadando. E ali o pai com a machadinha começa dentro do seu barco. E os 2 filhos começam a nadar do início, de um lado da Baía de Guanabara, para chegar ao outro. E eles vão nadando, nadando, nadando. Quando eles chegam no meio, eles dão cãibra nos braços, o corpo não aguenta mais, eles estão exaustos e não conseguem continuar nadando. E eles então dizem: pai, nós não conseguimos, nos pegue com o barco. O pai está indo no barco atrás. Então ele diz, ele puxa os filhos para dentro do barco e diz: eu poderia agora matar vocês porque eu disse que vocês não conseguiriam. Tá vendo? Então eu demonstro para vocês a minha graça, mas vocês não conseguiram. A aliança antiga, a antiga aliança era para mostrar para o povo de Israel que eles não conseguiriam obedecer sozinhos. Porque quando foi apresentado por Moisés todos os mandamentos, eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Mas eles não conseguiriam obedecer. E era isso que precisava ser percebido. Eles não tinham perfeição noção da santidade de Deus, e a lei do antigo Sinai, a antiga aliança, era para que eles tivessem a noção da perfeita santidade de Deus. Você está percebido da condição de depravação que você se encontra, que você também não consegue obedecer sozinho, que você precisa de Jesus, você precisa se vincular a Ele, orar mais, estudar mais a Bíblia, ler mais. Você percebe que você tem dedicado tempo excessivo em coisas superficiais, como eu sempre digo aqui, e o tempo que você precisava se dedicar a aprender essa teologia, essa profundidade de conceito, você às vezes sente que esse vídeo está ficando muito longo, eu não estou conseguindo entender. Mas as coisas supérfluas, você gasta 2, 3 horas em futebol, 2, 3 horas em séries de Netflix. Perceba, é importante você entender que isso aqui vai te dar a vida. Sobre isso aqui está a sua salvação. Então você precisa ter essa percepção de que você precisa de um Salvador para vencer. Você tem essa percepção. Você tem buscado a Cristo para ajudar a vencer os pecados. Você entende que a nova aliança, as normas se intensificaram. Porque na primeira aliança, na antiga aliança, as leis eram escritas em pedras e elas ficam limitadas quando estão em pedras. Não vivemos apenas agora pela letra, mas pelo espírito da lei. Você consegue enxergar que o cristianismo não se resume a uma lista do que pode e não pode? Pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? Até que ponto eu posso andar na beira do precipício sem cair nele? Porque eu não quero chegar ao céu. E Jesus fala assim: meu filho, não precisava ter tanto cuidado assim, você poderia ter ido à festa, poderia ter comido isso, comido aquilo, feito isso, pensado naquilo, assistido aquilo, e ainda assim você conseguiria salvação. Né? Às vezes as pessoas têm esse pensamento: eu preciso ir na berlinda
pertinho do precipício, provar tudo que eu posso, porque eu não posso perder nada dessa terra. Querido, não é assim. Você não pode viver apenas preso ao que está escrito na lei. Pastor, pode isso, pode aquilo, não pode isso. Você precisa viver entendendo que a lei na nova aliança é espiritualizada e existe uma amplidão maior ao redor da lei de Cristo, porque você não pode viver um cristianismo resumido apenas em lista do que pode e o que não pode. Em Salmo 119, 96 diz: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O mandamento de Deus é limitado. O mandamento de Deus é limitado porque ele se aplica a todas as situações. Não há comportamento que não possa ser valorado pela vontade revelada de Deus. Nos 10 mandamentos não está escrito: não cobiçarás o telefone do seu próximo, não cobiçarás a caminhonete do seu próximo. Não está escrito isso nos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos está dizendo: seja contente, não cobice nada que é do próximo. Então, automaticamente está dizendo ali: não cobice o celular do seu próximo. O mandamento ele é ampliado na lei, porque não está escrito em tábuas de pedra, mas sim no coração. E você vai espiritualizando esses mandamentos e vai vivendo, abrangendo. Você não quer fazer o mínimo, você quer fazer o máximo. Você quer satisfazer e agradar ao Senhor, porque o seu papel não é agradar a sua carne, mas sim ao Senhor, porque Ele quer te dar coisas melhores e maiores, porque os mandamentos de Deus e a lei de Deus como um todo, ela não é uma cerca te privando de algo bom, mas sim é uma cerca de proteção, te protegendo dos malícios, dos vícios, das doenças sexualmente transmissíveis, das doenças da glutonaria, da falta de amor, da solidão, da depressão, da angústia, porque Deus quer libertar você por completo. Você hoje gostaria de ser liberto por completo. Você hoje gostaria de viver mais intensamente, buscando fazer a vontade do Senhor e não vivendo pelo aquilo que está escrito, mas fazendo mais porque você ama Cristo, obedecendo os mandamentos não para ser salvo, mas obedecer os mandamentos porque você já foi salvo e você vive uma comunhão com Deus especial. É esse seu desejo? Esse também é o meu desejo e eu oro todos os dias por você, para que você consiga vencer como Jesus venceu, para que você, mediante a oração, mediante a comunhão e a entrega e a atuação do Espírito Santo em sua vida, você seja fiel e verdadeiro e você cumpra os mandamentos de Deus, porque a graça de Deus perdoou os seus pecados e também te habilitou e te regenerou, te transformou. Por isso você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que essas palavras te convençam, que essas palavras te transformem, que essas palavras te incentivem a buscar mais a Cristo. E lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi uma alegria, uma satisfação estudar a Bíblia na sua companhia e nós nos vemos na semana que vem no próximo vídeo.